Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. Hoje nós estamos iniciando a campanha das primícias, né? E o tema é crescimento espiritual. Amém? Repete comigo, crescimento espiritual. Eu coloquei mais ou menos um título aqui, porque às vezes é difícil dar título, eu coloquei assim: a ordem natural das coisas é o crescimento. Amém? Repete comigo, a ordem natural das coisas é o crescimento. Amém? Então, você semeia uma semente, ela nasce, ela cresce. É natural. Amém? Então, vamos lá, depois a gente entra aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Eu queria andar com vocês, eu peguei um material hoje, que fala sobre esse tema de crescimento no Novo Testamento, na palavra. Tem algumas passagens do Velho também, mas o que Deus enfatiza sobre o crescimento espiritual. Amém? Quando nós viemos para a igreja, você que já está aqui na igreja, a Bíblia diz que é Deus que nos encontra, não é nós que procuramos a Deus. Deus nos acha, pela sua misericórdia, nos atrai. Então, você que já está aqui, Deus já te encontrou, e Ele tem um plano, Ele tem um propósito de crescimento para você. Amém? Quem crê que Deus quer que você cresça? Amém, amado? Todo pai fica feliz que o filho nasce, cresce, casa, constrói família, voa, né? Esse é realmente o desejo de cada pai. Amém? Então, amados, vamos ler aqui, 1 Coríntios, capítulo 3, 1 e 2, diz assim, olha o apóstolo Paulo aqui falando para a igreja de Coríntios. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Amém? Então, amados, essa palavra de Paulo para a igreja de Coríntios, a igreja de Coríntios era uma igreja problemática, era uma igreja portuária, uma igreja que tinha problema com moral, né? E ele chega aqui para a igreja de Coríntios, ele fala algo interessante para a igreja, ele fala, olha, eu criei vocês com leite, não foi possível dar alimento mais sólido para vocês. O que o apóstolo está falando aqui? Ele quis falar o quê? Que as pessoas já estavam na igreja há um tempo, mas não havia crescimento, para que pudessem receber uma palavra mais profunda, uma palavra mais realmente com o conteúdo, uma palavra com mais substância para sustentar, para as pessoas terem o quê? Musculação espiritual. E ele fala para eles, irmãos, olha, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. E ele continua falando, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis. Quer dizer que eles estavam na igreja já há um tempo, mas eles não estavam preparados para receber uma orientação mais profunda. E é interessante que nós vamos ler mais na frente, que Cristo também falou para os discípulos. Falou, olha, eu não posso falar para vocês tudo ainda, porque vocês não estão preparados. Mas aí Jesus fala, olha, mas o Espírito Santo virá no meu lugar, e o Espírito Santo vai dar instrução para vocês do que vocês precisam ouvir. Amém, amados? E eu creio que você que está aqui na igreja, você já está pronto para ouvir a palavra de Deus, amém? Eu anotei algumas coisas para a gente não sair muito. Quando não há crescimento, tem algo errado. A gente precisa parar e ver o que está acontecendo. E partir para a solução do problema. Um exemplo, por exemplo, que eu quero dar hoje. Uma mãe, quando tem um filho, e ele, por exemplo, chega a 10 anos, e a estrutura dele é de um menino de 3 anos, essa mãe, a primeira coisa que ela faz é pegar o quê? O filho e levar no especialista, para ver o que está acontecendo com a saúde da criança, porque tem algo errado. Ele tem 10 anos de idade, mas a estrutura dessa criança é de 3 anos. Algo está errado. Amém, amados? Isso nós podemos pegar
para a nossa vida espiritual. Às vezes estamos na igreja, mas ainda somos crianças. Eu estava ouvindo uma palestra, até da Joyce Meyer, e ela fala algo interessante, que a pessoa que é madura, ela tem algumas características. E uma das características da pessoa madura é que ela é uma pessoa calma, ela passa a ser uma pessoa calma. Ela não assusta com qualquer tipo de vento, de problema. Porque ela já conhece a Deus, ela já tem intimidade com Deus. E quando ela enfrenta um problema, ela não fica aí contando para todo mundo, correndo, batendo de um lado para o outro. Ela já sabe o que fazer, porque ela já é madura. Amém, amados? E uma coisa eu sei, Deus quer nos levar à maturidade. Deus quer que cada um de nós sejamos maduros, amém? Mais alguma coisa que eu anotei. Esses crentes da igreja de Coríntios já estavam há muitos anos na igreja. Já tinham tempo suficiente para receber uma instrução mais forte, uma instrução mais profunda, uma comida mais sólida, mas continuavam tomando leite. Sua alimentação é diária, leite é o alimento de uma criança. Mas chega a hora do alimento mais sólido. É interessante, amados, que a gente que tem menino, quem é pai já sabe disso. Quando o menino é pequeno, ele alimenta do leite da mãe. Depois vai sendo substituído o leite da mãe por um leite, leite de vaca, leite ninho, leite, outros leites, Mas chega um momento que a alimentação da criança não pode ser mais leite, só leite. Ela tem que comer o quê? Uma verdura, uma carne, uma vitamina, para que ela comece o quê? Tomar realmente uma formosura. Assim, amados, também somos nós na casa de Deus. Assim também é a igreja na casa de Deus. E a palavra-chave para nós hoje a palavra-chave é como crescer. Como é que nós vamos crescer? Quer dizer, a gente fala, nós temos que crescer, mas como que nós vamos crescer? Como é que nós vamos desenvolver? E eu anotei algumas coisas que eu queria passar, achei interessante. Para o crescimento acontecer, eu preciso que desejar crescer. Amém? Repete comigo, eu preciso desejar crescer. Amém, amados? Se eu estou conformado com o meu estado espiritual, a vida que eu estou levando, eu acho que já é suficiente, já é boa, eu não preciso fazer mais nada. Fazer nenhuma ação para que haja mudança, mudar de atitude, mudar de hábitos, Então, nada vai acontecer na minha vida. Mas o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 2, ele fala que devemos desejar o crescimento, o conhecimento, como leite materno. A criança, quando ela quer mamar, pode estar no lugar que tiver. Se estiver aqui dentro da igreja, a mãe tem que tirar o seu peito para fora e dar de mamar para a criança, porque a criança não está nem aí. Ela quer mamar. Ela quer suprir a sua necessidade. Então, amados, eu tenho uma pergunta para você hoje à noite. Você tem desejado crescer? A maneira que você está vivendo, que eu estou vivendo, eu estou contente desse jeito, eu acho que algo diferente Deus pode fazer na minha vida. Então, primeira coisa, eu preciso desejar crescer. Eu preciso desejar crescer. Nós aqui como igreja precisamos desejar crescer, quebrar as paredes, alugar, comprar salão novo. Precisamos ter esse desejo de crescimento, essa visão de crescimento. O nosso pastor falou no dia da ordenação dos pastores sobre duas coisas importantes. O pastor João lá na sede, ele falou que nós precisamos desenvolver a nossa audição para ouvir a voz e a direção de Deus, e precisamos também desenvolver a nossa visão. E a diferença, amado, de um de nós para outras pessoas, uns às vezes crescem mais, é a graça de Deus, a presença de Deus, mas também é a visão que a pessoa enxerga. E lá ele falou de visão de oportunidades, A gente vê as oportunidades que estão diante de nós. Porque as oportunidades estão aí, o sol é para todos. A Bíblia diz que Deus, Ele não faz acepção de pessoas, Ele manda chuva sobre os justos e os injustos, Ele abençoa a todos.
Amém, amados? Então, é o desejo de crescer. A outra coisa, a ausência de fome e de crescimento é uma doença, é um mau sinal. É um sinal que eu não estou bem. Quando eu não desejo crescer, quando eu não tenho fome de crescimento. Quando você chega àquele estado que, vim para a igreja, tanto faz como tanto fez. Ouvi a pregação, é a mesma pregação. Os pastores da igreja, tudo igual, prega sempre do mesmo jeito. Então você já está o quê? No estado que você já não está tendo fome da palavra. E isso é ruim para a igreja. Quando a igreja não sente fome da presença de Deus, da palavra de Deus. Amém, amados? A igreja precisa sentir essa fome, esse desejo de Deus. Fala, eu vou para a igreja. Está chovendo, faça sol, eu vou. Eu preciso ouvir a pregação. Eu preciso ouvir a palavra. Com certeza vocês não vão sair daqui hoje, quando vocês entrarem, vocês vão ouvir algo que Deus está falando com vocês. Porque é a palavra de Deus. Então, amados, quando eu não sinto fome, já é um mau sinal. Quando a pessoa não tem sede, não tem fome de crescimento. Amém? É igual uma pessoa que não tem desejo de conquistar mais nada na vida. Quando a pessoa perde a esperança, a pessoa chega ao final da vida. Então nós vamos morrer conquistando. Eu quero mais em Deus. Eu tenho fome. Eu quero mais da presença de Deus. Eu quero mais da palavra. Eu quero conhecer mais. Eu não estou conformado com a minha vida como eu estou vivendo. Eu preciso de mais do Senhor, porque eu sei que Ele tem para me dar. Irmãos, o nosso Deus é um Deus imensurável. Nós não entendemos a grandeza que é o nosso Deus. Às vezes nós limitamos a algo, a política, algum acontecimento. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. A Bíblia diz que Deus pega a água do mar e coloca nas suas mãos, como um pingo de água. Ele é o Criador de todas as coisas. Mediante a sua palavra, Ele criou todas as coisas. Ele deu ordem. A Bíblia diz que antes da criação, em Gênesis, o pastor falou, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Deus liberou a palavra e a criação passou a existir. A palavra diz que não havia terra, não havia divisão de águas. E a ordem do Senhor, a palavra dele, você vê o tamanho que é o nosso Deus. Ele pode mudar a minha história e a sua história. Amém, amados? E Ele quer que eu e você cresça. Esse é o propósito de Deus. Amém, amados? A outra coisa, o tempo só na igreja não é necessário. Só o meu tempo aqui na igreja, não, eu tenho 10 anos que frequento essa igreja. Tem 10 anos que eu sirvo a Cristo. Não é o suficiente. O tempo só não é necessário. Por isso que na igreja tem gente mais nova que desenvolve mais. E tem gente que está muito tempo na igreja que desenvolve menos. Porque só o tempo nosso na igreja não é necessário. Amém? E eu pus aqui, anotei para vocês, só o tempo não resolve. Tudo eu preciso, resolve tudo. Eu preciso desejar o que viabiliza o crescimento. Amém? Repete comigo, eu preciso desejar o que viabiliza o crescimento. Então, nós vamos entrar aqui, porque é bom a gente ficar na palavra, que a palavra, por si só, ela fala, né? Amém? Um desafio para nós hoje é o que? O nosso crescimento. Jesus disse, em Mateus 4,4, a palavra de Deus, né? Jesus diz o que em Mateus 4,4? Ele falou, olha, nem só de pão viverá o homem. Repete comigo, Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem. Jesus falou isso para o diabo. Falou, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, amados, nós precisamos alimentar daquilo que pode trazer realmente sustância espiritual para nós, musculatura espiritual, para na hora da ventania, na hora da batalha, na hora realmente do fundo do poço, você continuar firme em Deus. E você falar, Deus vai mudar esse quadro na minha vida, eu creio, eu continuo crendo no Senhor. É o que a pastora falou, eu já oro por isso há muito tempo. Então, amados, Jesus fala essa palavra e eu achei interessante, porque ele falou, nem só de pão viverá homens, pão, arroz, feijão.
Mas ele está falando mais de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando Jesus fala isso, ele não está falando que você não deve comer pão. Nós devemos comer, há uma necessidade física. E o pão é necessário, alimentar bem. Porque quando você alimenta bem, você se livra das enfermidades. Quando as pessoas é malnutrido, ele fica mais suscetível a enfermidades, a vírus, a bactérias. Então há uma necessidade de nós nos fortalecermos o nosso físico, mas Deus está falando aqui de algo mais. Nós vamos ver um texto aqui que fala que o exercício espiritual, a piedade, nos leva não só a nossa vida abençoada aqui na terra, mas nos leva para a eternidade. Amém? Então, continuando. Em 1 Timóteo 4,6, vamos ler esses dois textos aqui. Eu queria agora que você abrisse a sua Bíblia. 1 Timóteo aí, nós vamos ler no capítulo 4, versículo 6 a 8. Diz assim, olha o que diz aqui. 1 Timóteo 4, 6 a 8. Ele diz assim, aliás, continuando aqui. Ele diz assim, propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo em piedade. A hora que ele fala aqui do exercício corporal e do exercício espiritual. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitoso, tendo a promessa da vida presente e da vida que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Amém, amados? Quando Deus fala isso, Deus está falando que você não deve fazer exercício físico. O exercício físico, ele realmente é muito bom. Ele faz bem para a saúde, os médicos recomendam, que estudam a ciência. Então, nós precisamos fazer exercício físico. Se você tem uma vida sedentária, a palavra diz que nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Por isso, nós devemos cuidar dessa casa que somos nós, que é a habitação do Espírito. Cuidado até no que vamos comer. Cuidado no que nós vamos colocar para dentro. A gente é zelo, né? Amém, amados? Por quê? Eu sou morada do Espírito Santo. Repete comigo, eu sou a casa. Morada do Espírito Santo. Então, essa casa eu tenho que manter ela cuidada, com zelo, com atenção. Eu sou crente, mas eu como gordura à vontade, né? Picanha com a gordurinha lá, é gostoso mesmo, né? É ou não é? Cupim, coisa gordurosa. Esse dia eu comprei os biscoitos fritos, irmãos. Não tem nem gostoso, né? Mas faz um mal. E eu comprei, a minha mulher já cheguei em casa, ela falou, olha, você não compra mais esses biscoitos fritos aqui. Aí eu falei, você deu a ordem, acabou. Amém? Então, amados, precisamos entender. Mas Deus fala nesse texto aqui, de Timóteo, sobre o exercício espiritual, a importância que é você exercitar espiritualmente. Amém, amados? Então, este ano, nós estamos começando o ano agora. Quem já fez caminhada hoje? Deixa eu ver aqui. Ninguém. Eu já andei, 1 hora no relógio. Amém? Aí vocês veem o velhinho de 67 anos, magro assim, mas olha, já andei 1 hora hoje. Botei o tênis para queimar. Porque eu comi muito ontem aqui à noite, comida boa, né? Amém? Falei, eu preciso queimar essa gordura. Eu preciso cuidar. Amém, amados? Então, a gente tem que começar que dia? Hoje, que às vezes entra o ano novo, a gente faz um monte de alvo, né? Expectativa, cria, né? Mas você começa hoje? Você começa hoje. Então precisamos começar, amém? Vamos lá. Tem mais algumas coisas que eu anotei para vocês. A outra coisa para a gente aumentar a nossa fé. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Como é que nós vamos melhorar nossa fé, crescer? Olha o que diz Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir o que? A palavra de Deus. Você tem que ouvir a palavra, a pregação da palavra. O exercício de ouvir a pregação da palavra é um dos motivos, uma das maneiras de nós crescermos espiritualmente. Cada pregação, cada pregador, Deus pode usar uma palavra para mudar a sua vida.
Eu lembro que teve um ano que eu não estava legal, estava assim meio desanimado, e eu vi o Estevão Hernandes da Renascer em Cristo, o apóstolo, né? E eu gosto muito do jeito dele pregar, achei ele muito arrojado, né? E aí eu ouvi uma pregação dele, e nessa pregação dele, Deus me levantou. Eu tomei uma posição a partir do que ele falou na pregação dele lá. Então você vê o que uma mensagem, uma pregação de um pastor pode fazer na sua vida de mudança, produzir algo de mudança na sua vida, mudar a chave da sua vida. Amém, amados? A outra coisa que ele fala aqui, nós vamos ler aqui, em João 16:12, vamos lá rapidinho. Vamos ler, é bom a gente ler textos, porque a gente não sai muito. João 16:12, olha o que Jesus falou para os discípulos. Aquilo que eu comentei no início, 16:12 diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. O que Jesus estava falando para os discípulos? Eles não estavam preparados para ouvir a instrução que ele tinha para eles. Mas ele continua o texto, ele fala algo interessante, olha o que ele diz, continuando, ele diz, olha, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O que Jesus está falando aqui? Jesus falou que queria anunciar as coisas para os apóstolos antes do Espírito Santo, mas eles não estavam preparados. Ele falou, olha, eu não posso falar para vocês toda a revelação, vocês não estão prontos, mas o Espírito virá, ele vai revelar para vocês tudo, porque ele recebe de mim, e ele vai passar para vocês. Amém, amados? Então, nós temos o quê? Para a gente crescer, nós temos o auxílio do Espírito Santo. Irmãos, ora, eu tenho feito alguns testes com Deus, tem vezes que eu faço umas orações, e até algumas eu não faço, porque às vezes eu penso assim, eu não vou cumprir, se ele não mandar fazer isso, eu não vou dar conta. Amém? Mas quando a gente faz uma oração, fala, Deus me mostra, o que o Senhor quer que eu faça? Deus mostra. Amém, pastora? Mostra ou não mostra? Deus mostra. Eu realmente tenho medo de fazer algumas orações, porque eu falo, se o Senhor mandar fazer algo desse jeito, eu não vou obedecer, não vou dar conta, então eu não vou orar, pedir Ele para fazer isso. Amém? Mas olha, o Espírito Santo, a Bíblia diz que Ele é o Consolador, é o Espírito da verdade, Ele nos conduzirá a toda a verdade. Você está com um problema, uma dificuldade, uma insegurança, fala com o Espírito Santo confirma isso. É para fazer ou não é? Eu posso dar esse passo, eu posso entrar nesse relacionamento, é do Senhor, Deus vai mostrar. Amém? Porque a palavra diz que os filhos de Deus não ficarão enganados. Não ficarão enganados. O espírito de engano não pode prevalecer sobre nós, sobre a igreja, porque o Senhor é conosco, amém? Continuando. Hebreus 5, eu queria parar um pouco nesse texto, que é um texto muito rico. Vamos lá em Hebreus 5. Quem tiver Bíblia, abre Hebreus, fica lá no finalzinho da Bíblia, voltando. Hebreus 5. Nós vamos comentar um pouquinho do 11 ao 14. Olha o que diz aqui. Todos encontraram? É bom você acompanhar na Bíblia, marcar esses textos, porque a hora que você estiver sozinho, que você precisar estudar, pensar sobre esses textos, você tem anotado. Amém, amados? A palavra de Deus é o norte da igreja, é ela que vai nos conduzir. Então é bom a gente anotar. Olha o que diz o texto. Hebreus 5, do 11 ao 14. Diz assim, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porque vos fizestes negligentes para ouvir. Olha o que ele está falando aqui. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais como necessitais de leite, não sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm o sentido exercitado para discernir
tanto o bem como o mal, amém? Repete comigo, quem alimenta de leite é inexperiente, é criança, amém, amados? Quem alimenta de leite é inexperiente, a palavra está falando aqui. E o apóstolo Paulo está chamando aqui, eu não sei se é Paulo, Hebreus, é ele, né, Paulo? Então, ele está chamando a atenção da igreja. Vocês poderiam receber o quê? Uma instrução mais profunda, mas vocês ainda são crianças. Vocês foram tardios em ouvir. O que é uma pessoa tardia em ouvir? Eu creio que até poderia acrescentar e obedecer, porque ouvir até a gente ouve, mas obedecer que é o mais difícil. É uma pessoa que não está aberta para ouvir instrução, irmãos. A pessoa tardia em ouvir, ela não está interessada em ouvir instrução e mudar de vida, aplicar. Uma das maneiras que ele fala aqui é que pelo exercício da prática da palavra, as nossas faculdades mentais, a nossa inteligência, ela é desenvolvida quando nós praticamos a palavra. Então a gente prega para a igreja que nós temos que pregar a palavra para as pessoas, mas a maioria das pessoas não fala nada para os outros. Começa a ter uma experiência, você moça, rapaz, jovem, casal, escolhe uma pessoa, começa a trabalhar com ele. Começa a pregar a palavra de Deus para as pessoas. Para a gente crescer, nós temos que desenvolver praticando, exercendo a palavra. Então eu estou pregando para vocês aqui, mas quanto tempo tem que eu estou pregando? Quanto mais eu prego, mais eu aprendo. Eu desenvolvo. Amém? É assim que funciona. Então, você que é crente e às vezes sente que está estagnado, começa a praticar a palavra de Deus. Você mora no condomínio, você anda com pessoas, você convive com um colega de trabalho que reclama, às vezes é aquela pessoa que só reclama. Começa a falar da palavra de Deus. Eu conto um testemunho que funciona. Eu trabalhava no ambiente de um banco, né? E nós éramos chegamos a ser 425 funcionários. E eu era o chefe do RH. Cuidava do pessoal. Com mais algumas funcionárias. Eu lembro que um dia eu estava na cantina, e eu era novo convertido, e Deus, sempre eu fui empurrado assim para pregar, para falar da palavra. Aí uma colega minha chegou para mim e falou: Salomão, eu estou com muita dor de cabeça. É uma oportunidade, né, pastor? Aí eu falei, vamos na cantina ali. Aí fui na cantina, botei a mão na cabeça dela, orei com ela, repreendi a dor de cabeça. Era um espírito que estava oprimindo ela. E aí esqueci daquilo. Passou uns dias, ela pegou no meu braço e falou: vamos lá na cantina, ora comigo que eu estou com dor de cabeça de novo. Porque aquele dia que você orou, eu fiquei boa. Amém? Quem quer praticar a palavra de Deus? Eu lembro que eu trabalhava e eu falava com Deus assim: Senhor, coloca uma pessoa do meu lado para que eu possa falar com o Senhor, falar do Senhor para alguém hoje. Exercício da palavra. Irmãos, era batata, no ponto de ônibus. Quando a pessoa chega perto, eu vou te dar um sinal para você aprender. Quando alguém que você não conhece, no seu ambiente de trabalho, na sua família, chega para você, começa a abrir a vida dele para você, é uma oportunidade que Deus está colocando diante de você. Amém, amados? Quem quer exercitar a palavra de Deus? Se cada um de nós começarmos a pregar para o nosso vizinho, pessoas que nós conhecemos, trazer pessoas para essa igreja, o ano que vem, pastor Eudes vai ter problema aqui, espaço. Vai ter problema de espaço. Se cada um crente trouxer uma pessoa o ano que vem, não precisa ser 10 não quero 10 não, faz alvos alcançáveis. Uma pessoa, começa a trabalhar com ela, ora com ela, prega a palavra para ela, liga para essa pessoa, manda um versículo bíblico. Quando tiver a oportunidade, ora com a pessoa. Você já tem Jesus, você já tem a palavra, você já tem Deus, você já tem o melhor que você pode dar para as pessoas. As pessoas sem Deus aí fora não tem nada, estão vazios. Você já tem algo que pode dar para as pessoas. Então, amados, a nossa vida espiritual será desenvolvida com a prática da palavra. Então, precisamos aprender isso. Uma das maneiras de desenvolver o nosso crescimento espiritual, praticar a palavra de Deus.
Vem orar aqui, olha, irmãos, tem uns novatos aqui que estão na oração segunda-feira. Irmãos, eles oram aqui, que eu fico olhando assim, eu estou assustado com eles. Chego aqui, chegaram, não abri a boca. Mas já veio a oração, ele vê os outros orar, a gente chama eles para orar, todo mundo ora junto, e estão aprendendo a orar. Amém? Glória a Deus por isso, né? Então, o texto é claro, né? Ele fala aqui para nós, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm o sentido exercitados, para discernir tanto o bem como o mal. Amém? É a palavra que está falando isso. É a palavra que está nos chamando a atenção disso. Quando a gente fala menino, amado, não é que criança é ruim, criança é bênção. A gente fala das atitudes de menino. Tem casa de menino que ele pega a bosta do cachorro e começa a pôr na boca. Para ele, é menino, é atitude de menino. Maturidade, faz coisa, menino pequeno, até 4, 5 anos, não pode sair dos olhos dos pais, que eles qualquer hora podem fazer uma estripulia, né? É criança. E nós também que entramos na igreja, a Bíblia diz que quando eu entro na igreja, aceito Jesus, eu sou um bebê espiritual, eu preciso ter o desenvolvimento, o crescimento espiritual. Toda pessoa que entra aqui na igreja, que converte a Cristo, é um bebê espiritual, não entende nada, precisa aprender, precisa desenvolver, para que ele possa se tornar o quê? Pais, ensinar outros. Amém? Qual o propósito de Deus? Que nós sejamos pais, daqui um dia sejamos o quê? Modelo para as pessoas. As pessoas possam olhar para mim, para minha casa e falar, olha, eu quero ter uma família como esse pastor tem. Eu quero ser como esse pastor tem, eu quero ser como o pastor Eudes, eu quero ter a família que o pastor Eudes tem, a pastora Meire. Eu acho bonita a família deles, é um exemplo. Porque eles são o quê? Pais. Eles são pais. Chegaram à maturidade. Mas ninguém chega à maturidade completa. Eles estão crescendo também. Eu creio que a cada dia com a igreja, tomando conta de igreja, eles vão crescendo. É um processo. Então, o propósito de Deus é que nós sejamos pais. Amém? Vamos continuar. Tem um texto que eu queria que vocês abrissem, Esdras. Voltando lá, antes de Salmos. Depois de Neemias, Esdras. É um texto que eu quero que você abra lá. E anota esse texto. Esdras é antes de Neemias. Esdras capítulo 7, versículo 10. Marca aí na sua Bíblia, interessante, olha o que ele diz aqui. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Amém, amados? Esse homem, ele pega aqui Israel no estado de decadência, onde Israel estava abandonando Deus, e ele chega, ele era um mestre na palavra, e ele começou a instruir, ele fala aqui que ele se dispôs a buscar a lei, o conhecer a lei, para ensinar para Israel, para o povo voltar para a palavra, o povo voltar para Deus. Ele diz aqui, olha, só para a gente fixar, olha o texto, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel, e os seus estatutos e os seus direitos. A Bíblia fala aqui que ele buscou a lei para conhecer a lei, para obedecer a lei e para ensinar a lei, a palavra. Houve uma disposição. Amém? Quem quer se dispor a buscar a Deus esse ano? Você analisar o ano que vem, o ano passado que você fez, analisar o ano passado e analisar, vem cá, eu quero resultados diferentes.
Mas se eu quero resultados diferentes, fazendo a mesma coisa, eu não vou ter. Eu vou ter os mesmos resultados desse ano. Então eu preciso fazer algo diferente para ter resultados diferentes. Então é ação diferente, né? Eu orava, eu li a Bíblia só um pouquinho. E é interessante até a gente comentar essa questão da Bíblia. Eu li esse ano a Bíblia 1,5 vezes. E já terminei ontem Gênesis. Estou entrando em Êxodo. Mas vem cá, essa leitura minha de ler a Bíblia 1,5 durante o ano, mudou alguma coisa na minha vida? Não, eu quero fazer o seguinte, com essas leituras da Bíblia que eu li esse ano, eu mudei em algo? Porque se eu não mudar nada, não adianta. Então, eu vou ler a Bíblia e vou o quê? Praticar a Bíblia, melhorar durante esse ano. Melhorar durante esse ano. Amém, queridos? Outra coisa, só para finalizar, eu notei ainda algo interessante, né? Lá em Filipenses capítulo 3, na final da Bíblia, depois de Efésios. Filipenses capítulo 3, Efésios, depois em Filipenses. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Tudo o que eu estou falando para vocês, amados, não é invenção minha, está na Bíblia. Olha o que o apóstolo diz aqui, Filipenses capítulo 3, diz assim, versículo 12 e 13, diz assim: não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? O que o apóstolo está falando nesse texto? Ele está falando que ele ainda não chegou à perfeição, ao máximo, mas ele está num crescimento contínuo. Ele está no processo de crescimento contínuo no seu ministério. Irmãos, quem fala isso aqui é o apóstolo Paulo. Maior evangelista de todos os tempos, missionário de todos os tempos. Ele está falando, olha, eu ainda não alcancei tudo, mas eu estou no processo. Amém? Quem quer entrar no processo do crescimento de Cristo esse ano? Agora precisa começar hoje, amém, amados? Se queremos ter resultado diferente, já falei, né? É interessante, tem 2 versículos, só para a gente encerrar. Aliás, eu quero ler ainda 3 versículos, tá bom, pastor, o tempo aí? Como é que está? Acabou? Meu Deus. Mas vamos lá em Lucas, só para a gente fechar aqui. Interessante, amado, esse texto aqui, que fala do Senhor Jesus, né? Do Cristo, né? Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 40 e 52, diz assim, o 40, Lucas 2, 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O 52, e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e os homens. Amém? Repete comigo, e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e os homens. Amém, amados? Tem mais alguma coisa aqui, mas vocês podem ler depois, Efésios capítulo 4, 13 a 15. Lá fala que o propósito de Deus é que nós chegamos o quê? A maturidade e a estatura de Cristo. Não é tamanho físico, irmãos. Está falando aqui de maturidade espiritual, de crescimento. A Bíblia diz que Jesus era muito sábio. Ele era muito sábio, muito inteligente. E a pregação dele era uma pregação que contrariava a religião da época. Ele pregava algo que gerava o quê? Mudança. O Flávio José, ele é um historiador contemporâneo ao tempo de Cristo. E ele fala algo interessante, ele diz que um pecador, uma pessoa que olhava nos olhos de Jesus e encontrasse pessoalmente com Jesus, nunca mais ele era a mesma pessoa.
E é interessante, nós vimos esse sinal de muitas prostitutas, né? Zaqueu, que era Mateus, né? Quando olharam para Jesus, viram Jesus, mudaram de vida. Amém? A presença dele era muito forte. E eu, amados, como pastor auxiliar aqui do pastor Eudes, nessa igreja, o meu sonho, o meu desejo é que esse ano você cresça. E a gente queria ficar à disposição de vocês, né? Eu não sei, esse ano aqui vai ouvir dos cursos de mulher única, esses cursos. Vai ter muitos cursos aqui na igreja, curso Mulher Única, Kraus, né? É uns cursos que ajudam você a crescer, né? E a igreja vai, esse ano, implantar esses cursos aqui a todo vapor, porque sentimos a necessidade que vocês precisam de algo mais, de um suporte para crescimento. Amém, amados? Então, começa a partir de hoje, né, levar as coisas espirituais a sério. Você viu o texto que eu falei? Deus fala que as coisas espirituais, elas são mais importantes, porque elas, além de nos abençoar nessa vida, nos levará para a vida vindoura, a vida eterna. Amém? Amém, queridos? Então vamos ficar de pé, eu queria orar com você. Amém? O pessoal do louvor vai cantar agora ou não? Mas já pode subir, né? Final, fecha. Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Não importa o ano passado como você se sente. Às vezes você se sente que ficou paralisado, não rompeu. Quantas vezes eu já senti assim, irmãos? E é interessante, a gente às vezes fala, mas o apóstolo Paulo falou no texto que eu li, ele falou que tem coisas que é difícil explicar, de entender. Amém? Mas nós vamos orar agora. Vai ter a unção, todo mundo? Mas antes eu queria orar com vocês. Antes da unção, repete comigo essa oração. Senhor Jesus, mais forte, confessa. Senhor Jesus, eu creio, eu declaro, 2023 será um ano de crescimento na minha vida, na minha casa, na minha família. Senhor Jesus, coloca no meu coração o desejo de crescer, o desejo de romper. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a minha vida, Senhor. Me ajuda, Deus, me ajuda a entender, me ajude a compreender. Este ano eu quero crescer, em nome de Jesus, amém? Sai do seu lugar, vem e recebe a unção da campanha do crescimento.